Abra comigo a palavra do Senhor, Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 17. Até o verso 26. A palavra do Senhor diz: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, assustados, espantados. Davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Vamos orar. Pai, fala ao nosso entendimento, fala à nossa alma. Ensina o povo do Senhor a palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A cura do leproso, que é o que está narrado no parágrafo anterior a este, elevou a fama de Jesus de tal forma que ele não consegue mais ficar no anonimato. A história bíblica a respeito de Jesus diz que o seu primeiro ano de ministério é chamado de o ano da popularidade. Então, a popularidade de Jesus, ela aumenta rapidamente e ele aproveita a oportunidade e deixa claro a todos porque ele de fato encarnou-se e veio viver entre nós. Nós estamos nos aproximando do Natal e é sempre interessante e importante quando a data do Natal se aproxima, nós entendermos a missão de Jesus, por que ele veio, por que ele nasceu como um bebê, uma criança, porque ele se encarnou, ele, como diz uma canção antiga dos vencedores por Cristo, ele virou gente e habitou entre nós. Ele tratará aqui, neste parágrafo que nós acabamos de ler, daquilo que nós mais precisamos. Ele tratará a respeito do perdão dos pecados e de uma dificuldade que nós temos muita dificuldade de praticar, que é também perdoar o pecado de outras pessoas e pedir perdão dos pecados que nós cometemos. Agora há pouco, antes de vir aqui para casa, estávamos assistindo alguns vídeos no YouTube e um nos chamou a atenção a respeito do batismo de um homossexual que se casou com uma mulher. Uma mulher que se transformou em homem, fez até cirurgia, se casou com uma mulher, então foi batizada como casal numa igreja evangélica inclusiva. Em nenhum momento eles falam que se arrependeram dos seus pecados. Todo momento eles disseram que estão começando uma nova vida. E chamaram um pastor para falar sobre isso.
E eu fiquei assim angustiado, porque o pastor falava o tempo todo que na igreja dele ele precisava obedecer às regras. Mas em nenhum momento ele disse que as regras é a palavra de Deus. Jesus ele trata da questão do perdão dos pecados. E não há como começar uma vida cristã, não há como começar uma caminhada com Jesus sem que primeiro se arrependa dos pecados e receba de Jesus, não da igreja X, não do pastor Y, o perdão dos seus pecados. Então, Jesus está em Cafarnaum, nós vemos isso desde o começo. Ele vai caminhando para o auge do seu ministério na Galileia. Ele já tem fama suficiente para atrair pessoas e mestres da lei e fariseus, inclusive vindos não só da Galileia, mas também da Judéia e de Jerusalém, que é o centro religioso de Israel. Os fariseus, conforme está aí no texto mencionando esse grupo, eles eram os líderes religiosos não oficiais dos judeus. Na época do período interbíblico, entre a revelação do livro de Malaquias até o surgimento do nascimento de Jesus, existe ali um intervalo de mais ou menos 450 anos, é o chamado período interbíblico. Você conhece Israel de uma forma no Antigo Testamento, e de repente, quando você lê o Novo Testamento, tem um monte de coisa, um monte de nome que não aparece de jeito nenhum no Antigo Testamento. Eles surgiram neste período interbíblico. Então os escribas, os fariseus, os saduceus, eles surgem todos neste período interbíblico. E os fariseus, eles faziam parte de um grupo que não eram os sacerdotes oficiais, os levitas oficiais, mas era um grupo de judeus bastante religiosos que eram tidos como exemplos de consagração a Deus pelo povo de Israel. Joséfo, um historiador judeu da época de Jesus, ele diz que na época de Jesus não haviam mais do que 6.000 fariseus em toda a Palestina, em todo o Israel. Eles levavam a vida religiosa muito a sério, a ponto de construírem uma cerca ao redor da lei, como se eles fossem os guardas, os protetores da lei, aqueles que a melhor entendiam e a melhor obedeciam. Um exemplo simples pode ser visto no fato de que quando os 10 mandamentos ordenam não tomar o nome de Deus em vão, os fariseus resolveram que para não tomar o nome de Deus em vão, sequer pronunciariam o nome do Senhor. A Bíblia não diz que o nome não deve ser pronunciado, mas diz que ele não deve ser pronunciado em vão. Então eles nem diziam o nome de Deus, e essa é uma das razões porque hoje há dúvida se o nome é Jeová, Javé, Iavé ou Ieová, porque a pronúncia foi se perdendo em função dessas questões. Dessa forma, eles tornaram a vida religiosa uma questão de aparência externa e não simplesmente de uma convicção interna da obediência simples de coração e alma a Deus. E o objetivo de Jesus com esse milagre é mostrar a sua autoridade para perdoar pecados. Tudo o que está escrito aqui é para mostrar que Jesus é Deus, e porque Ele é Deus, Ele pode e Ele perdoa pecados das pessoas que o buscam. E o texto trabalha 3 argumentos que eu gostaria de discorrer com os irmãos. O primeiro deles, verso 17 até verso 20. Jesus vê e recebe a fé de quem o busca. Jesus está pregando numa casa, provavelmente uma casa que era sua, conforme a narrativa de Mateus. Em outros momentos dos evangelhos diz que Jesus estava em sua casa e isso aconteceu. Alguns interpretam que a expressão sua casa é que a casa era de Jesus. Ele tinha trabalhado, tinha juntado dinheiro e tinha comprado aquela casa, e era ali que ele morava quando ele estava em Cafarnaum. Mas o fato é que ele estava em casa e havia uma grande multidão, e como toda casa tem poucas janelas e tem poucas portas depois que tudo lá dentro fica lotado. E quando eles vêm para trazer o rapaz paralítico para que Jesus o curasse, eles simplesmente não conseguiam entrar.
havia gente demais. E quando as pessoas estão ouvindo Jesus ou simplesmente querem ver milagres numa conferência religiosa famosa qualquer, ninguém cede lugar para os outros, não é mesmo? Eu quero estar lá, eu não vou ceder o meu lugar para ninguém. Isso acontecia também com Jesus e com aqueles que vinham até ele. No entanto, uma afirmação estranha de Lucas aparece aí no versículo 17, diz que o Senhor Jesus está pregando e naquele dia o poder do Senhor estava com ele para curar. Não sabemos exatamente o que isso quer dizer. Será que havia momentos em que Jesus não tinha poder, mas naquele momento ele tinha? Não podemos falar sobre isso. Nós sabemos que Jesus é Deus, nós sabemos que ele tem poder, mas o texto diz que naquele momento o poder de Deus estava com ele para curar. Pelo menos nós entendemos que Jesus só usava o seu poder para cumprir a vontade de Deus em obediência. Na sua humanidade, nós aprendemos no próprio Evangelho de Lucas, Jesus dependia de Deus para fazer todo o seu trabalho. Ele saiu do deserto no poder do Espírito, ou seja, conduzido pelo poder do Espírito. Então ele está ali com o poder de Deus para poder curar as pessoas, e aqueles homens querem levar um paralítico até a presença de Jesus, mas ninguém os deixa entrar. Muitas vezes, quando nós somos religiosos demais, nós nos preocupamos tanto com a nossa religiosidade que nos tornamos empecilho para que outros possam se aproximar de Jesus Cristo. E eles não pensam duas vezes, eles analisam ao local, arrumam um jeito de subir na casa. E ali eles fazem um buraco no telhado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus percebe e vê a fé daqueles 5 homens que estavam trazendo o seu amigo para que ele fosse curado. Enfrentar a multidão, quebrar o telhado, que provavelmente era feito de taipa, não era simplesmente folhas de palmeiras enroladas umas nas outras, como a gente vê em algumas choupanas. Não, havia uma espécie de laje, que era feito de taipa, que usava madeira, que usava barro, e isso secava e dava estabilidade para o teto, e em cima disso vinha a telha. Então, quando eles começaram a mexer lá em cima, lá embaixo começou a cair pedaços, tijolos, reboco, pedaço de madeira, cisco, sujeira, poeira, e as pessoas tinham que se afastar se não quisessem ficar sujas. E ao fazer isso, abrir lugar para não cair nada em cima da sua cabeça, eles então acharam um local para descer aquele homem por meio de cordas e o colocarem na presença de Jesus. Cristo nos ensina que a fé não deve retroceder diante das dificuldades. Aqueles homens querem levar o seu amigo até a presença de Jesus, existem dificuldades para chegar até Jesus, e eles então enfrentam as dificuldades, e o Senhor Jesus interpreta essa perseverança, essa estratégia, até mesmo estragar o telhado da sua casa e produzir uma goteira que depois ele vai ter que resolver, uma grande goteira. Ele chama isso de fé. O desejo de que Deus lhes dê atenção. E eles então introduziram seu amigo na presença de Jesus, a fim de que Jesus o curasse, a fim de que Jesus lhe desse atenção. A nossa fé só pode ser vista nas nossas ações. Tiago já diz isso lá na sua epístola, ele diz: me mostra com as suas obras a fé. Me mostra a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostro a minha fé. Tiago não está dizendo que a salvação é pelas obras. Tiago está dizendo que quem é salvo praticará boas obras, e estes homens, tentando ajudar o seu amigo doente, eles estão praticando boas obras para com ele, e eles estão fazendo isso, vencendo os obstáculos até chegar à presença de Jesus, porque eles creem que Jesus poderá resolver o problema. É essa a motivação que eles têm para ir até a presença do Senhor Jesus.
E quando o Senhor Jesus os vê e os recebe, o Senhor Jesus valoriza a sua fé. Jesus não dá atenção para o buraco no telhado. O Senhor Jesus simplesmente diz: isso aqui é fé. E ele se volta para as pessoas, para aquele homem e diz: estão perdoados os seus pecados, versículo 20. Jesus faz uma declaração simples: eu te perdoo. E quando Jesus diz eu te perdoo, ele não está dizendo eu te perdoo o prejuízo que você me deu estragando o meu telhado. Não é esse o foco de Jesus. Eu te perdoo os seus pecados. Mas o que aquele homem precisava não era de cura? Ele não foi colocado na presença de Jesus doente, paralítico, para ser curado? Será que Jesus é um homem tão tosco assim que ele não percebe isso e ele então procura desviar o assunto para outro lado a fim de que ficasse evidente que ele não pudesse curá-lo? Claro que não. Lucas mostra para nós que o foco da sua narrativa não é simplesmente Jesus curar as pessoas. O foco da sua narrativa é que as pessoas precisam fazer um acerto de contas com o Senhor Jesus. Um livro que eu quero recomendar assim insistentemente para que toda a igreja de Vila Nova leia é o livro Reavivamento na África do Sul. O Avivamento na África do Sul, do pastor holandês Erlo Stengen. A tradução desse livro é do reverendo Augusto Nicodemos. E foi publicado, algumas pessoas ficam pasmadas, pela editora Os Puritanos. E esse livro, ele narra como aconteceu o grande avivamento, ou reavivamento em Mapumulo, uma vila tribal na África do Sul, onde moravam o povo Zulu, onde moram até hoje o povo Zulu. E ele conta como que Deus visitou aquele povo em 1964 e tem visitado até o presente. E ao narrar a visitação de Deus para com aquele povo, ele descreve inúmeros milagres, vários milagres de você ficar querendo ver um igual. Um dos milagres que é narrado lá, só para que os irmãos tenham vontade de ler, ele diz que certo culto, a liturgia estava correndo normalmente, entrou uma pessoa para que ele orasse por ela, que tinha um grande tumor no lado direito do quadril. E aquele tumor, ele cheirava mal, e aquele cheiro se esparramou pela igreja. Mas ele não orava por ninguém antes de fazer o culto. Ele sempre dizia: olha, nós não pregamos cura, nós não pregamos milagres, nós servimos ao Senhor Jesus. Então, depois do culto, quem quiser acertar a sua vida com Jesus, permaneça que eu vou te atender. Era assim que ele fazia, não falava em cura de nada. Então a pessoa chegou, se assentou ali e ficou, e ele está fazendo, o culto está transcorrendo normalmente, quando de repente ele percebe que ali atrás várias pessoas pulam de um salto para o lado e um cheiro muito ruim toma conta da igreja toda. O tumor daquela mulher havia estourado durante o culto. E eles acudiram, eles a levaram para o ambulatório da igreja e cuidaram dela. E no dia seguinte não havia sequer cicatriz no local. Ela estava curada. Num outro lugar, perto de um rio, ele foi pregar e levaram vários cegos para que ele orasse por elas. E no caminho, uma dessas caminhonetes de carroceria, apinhadas de gente, eles viram que uma cega estava indo a pé e ainda estava longe. Então eles pararam: nós podíamos levar essa cega lá para que o pastor orasse por ela também. Mas quem desce? Ninguém desceu. Uma caminhonete que cabia uns 10, devia ter uns 40. Não desceu um sequer, não, mas eu também quero ir, eu também quero ir, eu também quero ir. E eles foram embora e a cega continuou no seu caminho, cego pelo caminho.
culto aconteceu do mesmo jeito. Depois do culto, ele orava pelas pessoas, ele perguntava se elas queriam arrepender dos seus pecados, entregar a vida para Jesus. E naquela noite, 10 cegos, 7 ou 10 cegos foram curados, não me lembro bem mais o número exato. E quando aqueles cegos voltaram a enxergar, isso lá em 1964, alguém disse: e aquela cega lá no meio do caminho, vamos buscá-la. Saíram correndo para buscá-la, trazê-la para a igreja, e eles a encontraram, mas ela já estava enxergando. Deus não precisa que as pessoas simplesmente sejam trazidas à sua presença para fazer. O que me chama a atenção nesse livro é que o tempo todo ele não prega o milagre. Ele diz: acerte a sua vida com Jesus. Acerte a sua vida com Jesus. E é isso que Jesus faz com esse homem aqui. Sem falar na cura, nós sabemos que ele vai curá-lo, mas antes de curá-lo, Jesus diz: eu te perdoo. O que ele realmente precisava: acertar a sua vida com Deus. Como foi o leproso do parágrafo anterior, Lucas deixa evidente no seu evangelho que o ministério de cura de Cristo, ele servia ao seu objetivo maior de perdoar as pessoas dos seus pecados. Ele veio para perdoar pecadores, diz o apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Jesus Cristo veio ao mundo para perdoar pecadores dos seus pecados. Lucas, capítulo 1, versículo 77, diz que ele veio para remir o povo dos seus pecados. Capítulo 3, versículo 3, ele pregava por onde ia a remissão, o perdão dos pecados. Lucas, capítulo 7, versículo 47, que nós ainda vamos passar por ele, ele disse a mesma coisa àquela mulher pecadora que lavou os seus pés e enxugou os seus pés, os pés de Jesus, com os cabelos. Antes de qualquer coisa, ele diz: perdoados estão todos os seus pecados. Lucas, capítulo 11, versículo 4, ele nos ensinou a orar pedindo que Deus perdoe os nossos pecados, a oração do Pai Nosso. Lucas, capítulo 24, versículo 47, ele nos enviou às nações para proclamar o perdão dos pecados por meio do sangue de Cristo. Quando você abre o livro de Atos, você vê os apóstolos fazendo a mesma coisa: arrependei-vos e cada um crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se, acertem as suas vidas com Deus. Cristo veio trazer-nos o perdão mais do que a cura física, porque o que mais nos faz sofrer, na verdade, são os nossos pecados, mais do que as nossas enfermidades e as nossas doenças. É claro e é verdade que as doenças nos fazem sofrer, porque dói, é desconfortável, nos empobrece, nos entristece, nos limita. E muitas vezes nos humilha e nos envergonha, não por causa das outras pessoas e diante delas, porque nós vemos que, por mais que a gente quer, não há força, não há fôlego, não há saúde. Mas muito pior do que a enfermidade que dói, que machuca, que nos limita, que nos coloca de cama, e esse homem ficou de cama durante muito tempo, são os nossos pecados. Porque os nossos pecados nos adoecem diante de Deus. Os nossos pecados nos afastam eternamente do nosso Deus. Os nossos pecados, muitas vezes, são a causa de muitas enfermidades da nossa alma. Então, quando os homens, os escribas, os fariseus, os estudiosos da Bíblia, veem Jesus dizendo isso, eles não falam com a boca, mas eles começam a pensar lá nas suas cabeças: quem é este que está blasfemando? Todo mundo sabe que só Deus pode perdoar pecados. O texto diz que eles estavam conversando entre si a respeito dessas coisas. Se você olhar o versículo 21, e os escribas e os fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Arrazoar é conversar uns com os outros, perguntando uns para os outros e ouvindo a resposta uns dos outros.
entre eles, a boca pequena, cochichando, fofocando, esparramando entre eles aquilo que os olhos estavam vendo, mas que a mente, o coração não queria acreditar. Então, o Senhor Jesus se antecipa a eles, e em segundo lugar no texto, do verso 21 ao verso 23, nós percebemos e tomamos conhecimento que Jesus conhece todos os nossos pensamentos. Não tem fofoquinha na presença de Jesus. Não tem conversinha no canto, no fundo, de trás da porta. Ele sabe tudo. E no arrazoado íntimo dos escribas e fariseus, que questiona se aquilo é blasfêmia ou é divindade, Lucas aproveita essa oportunidade para mais uma vez mostrar para nós que este homem, Jesus de Nazaré, é Deus. Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Nem todos os que estão presentes nas igrejas estão ali para adorar ou para servir a Deus. Muitos querem simplesmente ver e julgar o que está acontecendo. Em casa eu tenho um livro escrito na Idade Média, logo depois do período da Reforma, de um pastor puritano, não me lembro exatamente o nome dele, acho que é Thomas Watson. E ele fez um livro sobre pregação, dos primeiros da Reforma. E ele disse que quando um pastor vai à frente para pregar, ele precisa enxergar na igreja 7 tipos diferentes de pessoas. Aqueles que creem, que estão ali porque amam, querem servir a Jesus. Aqueles que creem mais ou menos, porque têm dúvidas. Aqueles que estão quase crendo, mas ainda não creram. Aqueles que não creem de jeito nenhum. Aqueles que vão crer, mas ainda não sabem. E aí vai, 7 tipos diferentes. E ele diz lá, por volta do ano 1600, que o bom pastor procura enxergar esses 7 tipos de pessoas na igreja na hora de pregar o seu sermão. Por quê? Porque muitos que frequentam templos ainda não se arrependeram dos seus pecados, ainda não receberam Jesus no seu coração, ainda não conhecem o seu Salvador pessoalmente. Mas o fato de estar aqui, conforme disse um amigo meu, que foi meu colega de seminário, é mais ou menos como nos colocarmos na geografia da graça. Quem está perto, ouvindo a palavra do Senhor, está no lugar certo para que a mudança aconteça no seu coração. E Jesus sabe disso, Ele conhece os pensamentos, Ele conhece os bons pensamentos, Ele conhece os maus pensamentos, Ele elogia aqueles que venceram obstáculos para estar aqui. E Ele chama a atenção daqueles que estão ali, mas não porque querem crer ou porque já creem, mas porque querem provar, querem testar, querem condenar e querem reprovar aqueles que creem. Mas Jesus conhece os nossos pensamentos, diz o verso 22. A Escritura diz várias vezes que Deus nos conhece completamente. Ele nos conhece desde a eternidade, quando determinou nos criar, mas Ele também nos conhece em cada pensamento, em cada sentimento, em cada reação que nós oferecemos a Ele e diante dEle. Ele sabe. Foi Ele mesmo quem conduziu cada um daqueles religiosos até aquele lugar para mostrar-lhes o seu poder e a sua autoridade. Então Ele pergunta, Ele torna público aquilo que é conversado à boca pequena pelos cantos e nos corredores. O que é que vocês estão arrazoando no coração? Jesus vai além das palavras que são ditas à boca pequena. Ele vai lá no fundo, Ele vai lá na alma, Ele vai lá no coração, da onde as palavras que são ditas à boca pequena são retiradas. O que os fariseus disseram? Disseram entre olhares e pensamentos. Já viu quando você está ouvindo uma pregação
e o pregador comete aquele tropeção que você sabia que ele ia tropeçar, e aí você olha para o vizinho assim do lado. Não falei que ia acontecer? Mais ou menos isso. Falar consigo mesmo é o que nós chamamos em literatura de solilóquio. Você conversa consigo mesmo. Sara conversou consigo mesma quando os anjos lá fora estavam falando para Abraão que daqui a 1 ano ele iria ser pai e a sua esposa ia ser mãe. E aí ela botou a mão na água. 90 anos, que dia! Esse velhinho aí fora, ele é charmoso, mas tem 99, não dá mais nada não. Então Deus se volta para ela e diz: você riu? Ela diz: eu não ri não. E o anjo diz: claro que você riu. E só porque você riu, seu filho vai chamar Isaac, que quer dizer sorriso. Deus, Ele nos conhece. Ele conhecia Zacarias quando disse que também a sua mulher idosa, Isabel, ia dar à luz a João Batista, e ele também riu. E aí Deus disse: você vai ficar mudo 9 meses, seu cabra da peste. Só quando seu filho nascer que você vai falar de novo. Morrendo de vontade de falar para todo mundo que a mulher está grávida, e nada. Né? Mas quando João Batista nasceu, a Bíblia diz que ele falava tanto que ficou parecendo um tagarela. Deus conhece, Ele sabe o que está aqui. E aí eles estavam ali não para ouvir a palavra de Jesus, eles estavam ali para condenar ao Senhor Jesus Cristo. A lógica do nosso coração, diz Jeremias capítulo 17, verso 9, ela é enganosa. Lá está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jó diz que nós bebemos o pecado como quem bebe um copo de água fria para acabar com a sua sede. E ele então diz lá em Jeremias que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Ele deseja o pecado a ponto de ficar desesperado quando o pecado lhe é negado. Então Jesus torna público aquilo que estava sendo dito ali, devagarzinho, para que ninguém escutasse, mas que era mal e era ruim e envenenava o ambiente de qualquer jeito. Em terceiro lugar, então Jesus, ao trazer para o público aquela conversa escondida, velada, a boca pequena, ele mostra em terceiro lugar, versículo 23 a 25, que ele tem autoridade para perdoar pecados. Olha como o texto de Lucas é claro, é lógico e é simples. Ele diz: que arrazoais em vosso coração, versículo 22, qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Qual que é mais fácil, irmão? Qual que você acha mais fácil? E aí Jesus, ele não dá tempo das pessoas ficarem tentando responder. Ele então diz, mas, verso 24, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ora, Jesus cura aquele homem, e isso é bom para ele, mas Jesus cura aquele homem para deixar bem claro diante dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, que ele tem autoridade para perdoar pecados. E toda vez que ele cura uma pessoa, e ele faz isso muitas vezes, não tem nada de errado em você pedir que ele cure você das suas enfermidades, ore por isso, mas saiba
que Deus quer que nós entendamos que Ele não veio aqui só para nos satisfazer e curar as nossas dores, os nossos pecados, as nossas dificuldades, resolver os nossos problemas. Ele faz essas coisas para que nós entendamos, para que nós saibamos que Ele veio para nos perdoar. É com os nossos pecados que Ele quer tratar. É com a nossa natureza humana caída, suja, emporcalhada no pecado que Ele quer tratar. É isso que Ele quer curar em primeiro lugar. E Ele cura pessoas, Ele cura câncer, Ele cura de tudo. Mas Ele cura para que a pessoa venha até Ele e acerte a sua vida com Ele. Arrependa-se. Mude de vida, saia do caminho que estava andando, volte para Deus. E é isso que ele diz aqui, então, em terceiro lugar, ele mostra que ele tem sim autoridade para perdoar pecados e ele cura as pessoas com esse objetivo, de mostrar para elas que ele não é simplesmente alguém que veio aqui satisfazer as nossas vontades, mas ele veio mudar as nossas vidas. E curar aquele homem deixaria evidente que ele tinha poder para fazer isso. E curar aquele homem, de fato e de verdade, mudou a vida daquele homem. Antes ele era um paralítico que não conseguia sair da cama. Agora ele pode pegar a sua cama nas costas e levar ela para casa. Olha a diferença. Então, qual é mais fácil? Perdoar ou curar? É pecado ou é senso de culpa? Jesus não tratou dos sentimentos de culpa. Jesus tratou do pecado, por causa de razões teológicas muito práticas. Lucas nos mostra aqui no seu evangelho, ele mostra isso na parábola do filho pródigo, que o pecado ele é um inescapável afastamento de Deus. Quando nós lemos a história do filho perdulário, pródigo, que gastou tudo com coisas da vida, a Bíblia deixa bem claro que aquele filho escolheu pegar a sua herança e se afastar do pai. Pecado é se afastar do pai, é sair de casa, é abandonar a vida com Deus. Lucas nos mostra, capítulo 8, versículo 7, versículo 14, que o pecado, ele asfixia a nossa alma como espinhos ao redor de uma semente até a morte, quando aqui no Evangelho, Jesus conta a parábola do bom semeador. Existe uma semente que cai na terra entre os espinhos, e os espinhos são os cuidados do mundo. A palavra brota, mas os espinhos a sufocam, a machucam, a matam, a apertam e não a deixam crescer. Os cuidados do mundo, os convites do mundo, as saudades do mundo, estão sempre batendo na nossa porta, querendo mostrar que não vale a pena servir a Deus. Pecado é como estar entre espinhos que tentam nos sufocar o tempo todo, para nos afastar de Deus. E ele nos diz, capítulo 6, versículo 45, que o pecado é um morador permanente no nosso coração e que se manifesta externamente nos destruindo e manifestando coisas terríveis e de nenhum valor para as nossas vidas. O pecado não é algo que está fora de nós. O pecado é um habitante, um morador permanente da nossa casa. E ele faz arte o tempo inteiro, ele quebra coisas, ele estraga coisas, ele suja coisas, ele te faz trabalhar dobrado e tentar consertar as coisas. Ele está ali o tempo todo bagunçando a nossa casa, atrapalhando a gente ter paz e poder descansar no lar. E o Senhor Jesus disse que Ele veio resolver esse problema. Ao colocar isso em relevo, o Senhor também nos mostra que é mais difícil proclamar a palavra do perdão do que simplesmente curar as pessoas. Jesus mostra que perdoar e pedir o perdão é o que nós achamos mais difícil no final das contas. Como é difícil pedir perdão
quando fica claro que a gente errou. Como é difícil dar o perdão quando está mais do que claro do que o outro errou. Mas a Bíblia diz que Deus nos reuniu exatamente para praticar isso. Dar o perdão, receber o perdão, pedir o perdão, oferecer o perdão. Porque Ele fez isso com a gente. O que Ele fez, o que Ele está fazendo, é o que Ele quer que a gente faça com os outros. Por que pedimos a cura e não o perdão? Por que buscamos a cura e não o perdão? Porque o pecado é um problema doído demais no nosso coração e a gente tenta escondê-lo o máximo possível. O Dr. Russell Shedd diz que a gente compra perfume e fica jogando em cima dele o tempo todo para ver se esconde o seu cheiro das outras pessoas. Mas ele está lá. E a pergunta do texto é a seguinte: você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, você já foi perdoado pelo sangue de Jesus? Você já acertou a sua vida com Deus? Você já entregou o seu caminho, a direção da sua vida, o governo do seu coração nas mãos do Senhor Jesus? Muitas vezes as pessoas perguntam o que é ser salvo, e a Bíblia diz com todas as letras em Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou do meio dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, para receber o perdão, e com a boca se confessa publicamente a respeito da salvação. A autoridade de Cristo para perdoar pecados é algo que nós precisamos saber, porque ela é a verdade da palavra de Deus. Se nós sabemos que Jesus pode perdoar os nossos pecados, então nós podemos nos aproximar e pedir que Ele nos perdoe. E é isso que Hebreus diz no capítulo 4. Nós temos um grande sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Por isso, aproxime-se junto ao trono da graça. Chegue o mais perto que você puder, porque aquele que está sentado no trono, Ele te derrama graça, Ele te dá o que você não merece, Ele te dá misericórdia, Ele não te dá o que você merece, e Ele te socorre em ocasiões oportunas. Venha, chega perto, vem para perto de Jesus. Ao ouvir que Ele perdoa os pecados, nós tomamos consciência daquilo que estamos explicando aqui na quarta-feira, estudando o livro de Colossenses. Ele cancela, Ele apaga, Ele elimina a nossa dívida de pecado para com Deus. A sua autoridade é autoridade de direito, é autoridade de governo, é autoridade de quem pode assinar o cheque porque na conta tem fundo. Ele pode nos perdoar legalmente. Ele pode nos perdoar definitivamente. Porque Ele governa todas as coisas. Lembra do texto que o reverendo Henrique Terena trabalhou aqui? Toda autoridade me foi dada. E uma palavra que o pastor Henrique usou, que eu não tinha o costume de usar, mas que eu achei muito bem colocada: Jesus tem competência para fazer o que Ele promete. A cura deste homem demonstra que Jesus tem autoridade sobre o pecado. Jesus curou não para mostrar que Ele era o cara, Ele curou para que ficasse evidente que Ele veio tratar com os nossos pecados. Portanto, nós devemos chamar as pessoas a Cristo, para que elas recebam de Cristo o seu perdão. Porque o perdão de Cristo é sempre acompanhado por algo mais nas Escrituras. E é isto que é bonito na Escritura. Jesus, Ele enfatiza que Ele veio perdoar o pecado, mas Ele não deixa de curar. Ele trata do cerne do seu ministério, mas Ele faz mais. E esse é o Deus que você serve. É o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pede ou até mesmo pensa em pedir.
É um texto de Efésios capítulo 3, que o Deus para o qual você ora e o qual você adora, Ele não só dá o que Ele promete, mas Ele costumeiramente dá mais, porque Ele é bom, Ele é gracioso, Ele é misericordioso e Ele nos ama demais. Assim, quando nós lemos um texto como esse, nós temos que entender que é perdão, perdão, perdão. É perdão que a gente mais precisa diante de Deus. A cura se deu imediatamente. Jesus disse: olha, para que você saiba que eu tenho autoridade, ele então se volta para o homem, ele ordena, e o homem é paralítico, ele simplesmente se levanta e obedece. Quem já assistiu aquela série Jesus de Nazaré? Famosíssima. Quando essa cura acontece, a televisão gosta de estragar as coisas, mas vai lá, né? Então, quando Jesus diz para aquele homem que perdoa os seus pecados, lá no filme, Jesus faz um gesto assim com a mão que eu nunca dou conta de imitar, né? Parecendo o Jedi, né? E aí a câmera focaliza a sombra da mão de Jesus em cima do pé torto do rapaz lá em cima da cama. O texto não faz esse jogo de imagem. Jesus não fica ocos, pocos, drocos, rocos. Não tem névoa verde. Não tem estrelinha. Não tem pirlim-pim-pim. Ele diz e acontece. Eu te ordeno, levanta, pega essa cama, vai para casa. E o homem simplesmente levanta, pega a cama e vai para casa. E aquela multidão que atrapalhou ele entrar, agora abre alas que ele vai embora tranquilamente. O homem que estava antes carregado numa cama, agora ele carrega a sua cama. Essa é a mudança. Essa é a promessa. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele muda as nossas vidas. Isso não quer dizer que Ele vai curar todas as vezes, mas isso quer dizer que Ele pode fazê-lo, quando Ele quer fazê-lo. E Ele faz, muitas vezes. Quem volta para casa curado, permanece curado. Aquele homem não teve uma melhora. Uma imagem que correu o Brasil há um tempo atrás, naquela época em que a Rede Globo e a Rede Record ficavam brigando uma com a outra, porque o bispo Edir Macedo era o dono. Então a Rede Globo pegava o máximo que podia os tropeços do Edir Macedo. E eu me lembro de uma reportagem que virou Globo Repórter, dos cultos de cura do Edir Macedo. E rodou o Brasil a imagem de uma menina ao ar livre, numa praça pública, que se levantou de uma cadeira de roda e ficou andando ali na frente das pessoas. E as pessoas dizendo: milagre, milagre, milagre. E a Rede Globo foi lá na casa dela. E ela estava na cadeira de roda de novo. O que aconteceu? Ela foi curada? A adrenalina ali fez com que ela se levantasse e andasse? Deus não engana as pessoas. Deus, quando cura, Ele cura. E se você for na casa da pessoa, você vai encontrá-la curada, inteira, completa, sem manchas. E Jesus faz isso exatamente para mostrar que o seu perdão também é assim. O perdão de Jesus é completo, é inteiro, não é pela metade, não é até você pecar de novo. Ele trabalha, Ele cuida. A cura foi instantânea, se deu imediatamente. E aí tem as reações. Algo que eu acho muito interessante de observar nos evangelhos e que nem sempre nós prestamos atenção, são as reações. O texto diz, no versículo 25 e 26, que aquele homem que chegou carregado numa cama, voltou para casa carregando a sua cama, glorificando a Deus. Dizendo: glória a Deus,
aleluia, cantando louvores ao Senhor, falando bem de Deus o tempo todo. O texto diz que todos glorificavam a Deus. Eles ficaram atônitos, com os olhos arregalados assim, espantados, assombrados. Mas, depois de passar o primeiro susto, o texto diz que também eles davam glória a Deus. O resultado de um encontro verdadeiro com Deus, de uma cura verdadeira de Deus, de um perdão verdadeiro de Deus, é glória ao nome de Deus. Quando nós fazemos as coisas certas, do jeito certo, com as intenções certas, isso glorifica a Deus. Mas o texto diz mais: eles davam glória a Deus e ficaram todos possuídos de temor. O coração deles se encheu de respeito por Deus. Temor é respeito, temor é reverência. As piadinhas acabaram, as conversas à boca pequena nos cantos da sala terminaram. Os bochichos, os olhares, o levantar de sobrancelhas, cessou tudo. No lugar, respeito. Nós estamos diante de Deus. E quem está diante de Deus, respeita. Nós só não respeitamos quando nós achamos que estamos simplesmente diante de alguém. E por último, eles voltam para casa. E eles voltam para casa dizendo: hoje nós vimos prodígios, coisas incríveis, coisas além da expectativa, histórias para contarmos para os nossos filhos todas as vezes que acabar a energia, porque a Enel é do jeito que é. Então eu quero fazer 3 aplicações. Primeira, observe no texto que Deus sempre reconhece a fé que enfrenta obstáculos. Deus valoriza aquela fé que trabalha, aquela fé que não desiste, aquela fé que persevera, aquela fé que procura resolver as alternativas, que procura arrumar um jeito de estar na presença de Jesus, que limpa o caminho, que retira as coisas, que arrasta os móveis para que eu possa, para que você possa e para que a gente possa trazer as pessoas até Jesus. Nunca se esqueça, Jesus valoriza a fé que enfrenta os seus obstáculos. A fé que chegou na presença dele difícil, que lutou, que perseverou, ele não despreza essa fé jamais. Segundo, receber e viver o perdão de Cristo é algo que tem a ver com como nós recebemos a Cristo e como nós recebemos o perdão que Ele nos oferece em nosso íntimo. O texto não deixa de destacar os pensamentos do coração. Quando você está aqui, o que fica passando pela sua mente o tempo inteiro? Ele é Deus ou não é? O Jesus que você serve no seu coração é Deus ou não? Ele é o Senhor que te governa ou não? Ele é o meu Deus ou não? O Salmo 16, Davi diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Eu digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, o Senhor da minha vida, aquele que governa a minha alma, aquele que decide as minhas coisas. O raciocínio doutrinário correto, mas sem fé, é o pior desastre espiritual que pode ocorrer na vida de alguém. Nós podemos ser presbiterianos e nos orgulharmos disso, e sair por aí dizendo que abraçamos a teologia reformada, e daí? Se isso não nos levar a Jesus, se isso não nos levar a render as nossas vidas a Jesus, amá-lo, honrá-lo, proclamá-lo para as pessoas.
Não adianta nos orgulharmos da nossa igreja e dos nossos ministérios, se Jesus não for o centro. Assim, conhecer a Bíblia e não conhecer a Deus que ela nos apresenta é o pior dos naufrágios espirituais. Já ouviram a história do príncipe de Granada? O príncipe de Granada foi condenado a ficar o resto da sua vida numa cela. E aí, para caçoarem dele, deram um livro para ele ler, a Bíblia. E ele ficou lá, ele era jovem quando foi colocado dentro daquela cela, e ele só saiu de lá morto, já velho. Então, quando foram buscar o seu corpo para sepultarem, eles observaram que as paredes da cela estavam toda escrita com observações das suas leituras da Bíblia. E algumas das observações eram assim: a Bíblia tem 31.175 versículos. O versículo tal do livro tal tem todas as letras do alfabeto, menos o J. E aí a pergunta é a seguinte: para que serviu ele ter a Bíblia com ele aqueles anos todos dentro de uma cela? Não serviu para nada. A Bíblia tem que fazer diferença nas nossas ações, nas nossas reações àquilo que acontece ao nosso redor. Não é só um livro para a gente tirar curiosidades bíblicas dele. E por último, uma pergunta honesta e simples: como você voltará para casa hoje? Carregado no seu leito ou carregando o seu leito? O que é que você precisa de Jesus, mas ainda não pediu? O que é que te carrega e te arrasta de um lugar para o outro e que precisa ser curado na sua vida? Claro que pode ser uma enfermidade verdadeira. Quase todos nós aqui temos uma enfermidade que a gente vive pedindo para Deus: tira de mim, Senhor, essa enfermidade. Pode ser isso. Mas além disso, acima disso, qual é o pecado? Qual é o problema? Qual é a mágoa? Qual é o ressentimento que fica aí fazendo sangrar o seu coração todos os dias? Hoje, aqui, neste momento, é a hora mais oportuna que Deus te oferece nos últimos dias para você colocar isso na presença de Deus.